Olá, pessoal. Vou falar um pouquinho com vocês introdução à imunologia. Eu sou a Alessandra Pérez. Eu sou professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e também coordeno o laboratório de imunologia celular e molecular. Então, a ideia é passar um pouquinho para vocês quais são as funções, de uma maneira geral, do sistema imune e as células, né, que estão relacionadas, então, com essa resposta imune. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é que o sistema imune, ele tem como função reconhecer e combater moléculas estranhas, e essas moléculas estranhas, elas nem sempre precisam ser um patógeno. Pode ser, por exemplo, no caso de alergias, né, de hipersensibilidades, é um grão de pólen, uma toxina de algum animal. Então, quando o sistema imune perceber que essas moléculas, elas são estranhas, elas vão, então, reagir e preparar uma resposta imune. Elas também realizam a vigilância de células tumorais, né, e obviamente também dos micro-organismos. Então, nós possuímos células, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, que são responsáveis por circular todo o nosso organismo em busca de células que tenham sofrido algum tipo de alteração, e isso poderia levar a um processo de malignização e, por consequência, o desenvolvimento de um câncer. E também é muito importante que o sistema imune, ele aprenda a diferenciar o que são moléculas próprias, que são as nossas moléculas, as nossas células, do que moléculas não próprias. Porque ele precisa entender quando ele viu, por exemplo, uma célula que morreu, e ele tem que entender que ele não pode destruir aquela célula, né? Ele não pode agir contra aquela célula. Precisa fazer o processo de limpeza daquele tecido, mas ele precisa sempre respeitar as nossas moléculas próprias, ele precisa tolerizar as nossas moléculas para que a gente não tenha o problema de, por exemplo, desencadear uma resposta autoimune. Então, assim, o sistema imune, ele funciona de uma maneira bem organizada, né, ele está sempre vigiando, ele está sempre preparado para combater quando existir, né, a entrada de algum patógeno, e também a não reagir contra moléculas nossas. Mas alguns fatores, eles podem afetar essa resposta imune, tá? De uma maneira geral. Eu destaquei alguns aqui que eu considero como os mais importantes, e o estresse é um mecanismo que pode prejudicar demais a resposta imune, pode nos tornar imunodeprimidos temporariamente, e pode também levar, né, à ausência de alguma resposta imune por conta dessa imunodepressão. Então, por exemplo, final de semestre, né, para os alunos e também para os professores, se eleva o nível do estresse, se eleva o nível de uma molécula que se chama cortisol, que é uma molécula que bloqueia a nossa resposta imune, prejudica a nossa resposta imune, e com isso, então, é muito comum surgir manifestação de herpes simples, infecções urinárias, infecções pelo trato respiratório, de influenza, por conta desse estresse que está levando ao aumento do cortisol e, por isso, então, esse quadro de imunodeficiência. O estado nutricional é um outro ponto muito importante, principalmente a carência de zinco. O sistema imune precisa demais do zinco para exercer as suas atividades, mas a gente sabe que a carência de vitaminas, a carência de minerais, ela acaba impactando bastante a resposta imune, tá? Então, a gente tem que também ter bastante cuidado no estado nutricional. O exercício, né, se sabe que indivíduos sedentários têm um pior controle da resposta imune, não tem uma resposta imune tão eficiente, então a prática de exercício, dependendo, né, de cada indivíduo, entre o exercício leve e moderado, é extremamente importante para manter a manutenção de uma resposta imune correta. Álcool e tabagismo, pela quantidade de substâncias químicas, eles são imunossupressores, então eles podem levar a problemas de resposta imune, a problemas, né, nessa organização, e processos de inflamação crônica, né, como obesidade, doenças cardiovasculares, acaba
deixando o indivíduo inflamado, mas quando ele precisa do sistema imune dele para combater um patógeno, por exemplo, esse sistema imune está cansado e acaba prejudicando bastante essa resposta imune. A microbiota, ela também, né, que são todos os patógenos não, né, os micro-organismos que a gente tem no intestino, na pele, no pulmão, nos olhos, né, por todos os nossos órgãos, né, a gente acaba tendo micro-organismos que constituem a nossa microbiota, então eles estão ali de uma maneira comensal, de uma maneira em que eles não nos prejudicam, mas eles também, até seria mais mutualismo, né, que eles têm um lugar para absorver alimentos e eles, de uma certa forma, nos protegem, porque eles evitam que bactérias ou micro-organismos patogênicos consigam ter acesso ao nosso organismo. Então, a microbiota é muito importante e o que se vê, né, que a alimentação, então, estado nutricional e o tipo de dieta que se consome, bem como o uso, por exemplo, contínuo de antibióticos, eles podem impactar nesse perfil de microbiota e isso pode também prejudicar nossa resposta imune. Então, são vários fatores, e isso também é um problema, porque a gente nunca sabe, qual seria o meu nível de cortisol? Será que a minha alimentação, ela está correta? Então, a gente tem que ter bastante cuidado, mas são fatores que afetam demais a resposta imune. Né? Então, às vezes eu brinco com os meus alunos, né, vocês estão bem? Vocês têm certeza que vocês estão com o estado nutricional correto, fazendo exercício correto, não estão estressados, né, o consumo de álcool, né, ou o tabagismo é nulo, a inflamação crônica de vocês não têm nenhum processo de inflamação crônica, e a microbiota como é que tá? Então, todos esses fatores, eles podem nos levar a uma resposta ruim para a vacina, a uma resposta, né, ruim para algum tipo de patógeno, então a gente tem que estar sempre atento a esses fatores, porque o sistema imune depende de muitas coisas para funcionar de uma maneira correta. Então, como é que funciona, né? Como é que esse sistema imune funciona e como que ele se organiza? Então, para iniciar, nós temos dois tipos de resposta imune, tá? Uma resposta imune que a gente vai chamar de resposta imune inata, e uma resposta imune ou natural também, vocês podem encontrar em alguns livros, e uma resposta imune adaptativa ou uma resposta imune específica. O que acontece? Elas têm algumas diferenças entre elas. A resposta imune inata, ela é considerada uma resposta mais primitiva, a gente encontra a resposta imune inata em plantas, em vertebrados, né, em toda a escala de evolução animal, a gente encontra a resposta imune inata. Ela é muito rápida, né? Então, considerando aqui, para a gente poder comparar entre as duas, ela é muito rápida, ela acontece em minutos, mas assim, ela não tem um padrão de diferenciação, ela sempre vai responder a um protocolo de resposta. Né? Então, ela sempre vai ter aquele início, aquele meio, aquele fim. Ela não gera memória, embora agora existam alguns estudos que estão começando a suspeitar, né, do desenvolvimento de memória, mas se vocês pegarem qualquer livro clássico de imunologia, vai dizer que a resposta imune inata não gera memória, e ela tem um reconhecimento de estruturas de patógenos limitado. Já a imunidade adaptativa, ela é bem mais lenta, e o fato dela ser lenta é porque ela vai gerar memória. Então, o sistema imune ele tem muito cuidado em desenvolver, de organizar uma resposta imune adaptativa, porque eu tenho que ter certeza que aquela estrutura que o sistema imune está montando a resposta não é nada meu, não é nada próprio. Então, ela demora mais tempo, ali em torno de 7 a 10 dias para que ela se organize. Ela muda muito, né? Então, dependendo do tipo de patógeno, ela vai, a imunidade adaptativa vai desencadear diferentes tipos de resposta. Então, se for um euminto, se for uma bactéria, se for um vírus, as respostas vão ser completamente diferentes, então ela varia a sua resposta, e ela tem um número não ilimitado de especificidade, mas é um número bem maior que a imunidade inata. Considerando, por exemplo, que
a gente tem mais ou menos umas 1000 estruturas que a imunidade inata reconhece. A imunidade adaptativa chega a reconhecer 100 trilhões de estruturas diferentes. Então, ela é bem mais específica, e por isso que em alguns livros vocês vão encontrar como imunidade específica, e ela consegue, por exemplo, diferenciar uma Escherichia coli de uma Escherichia coli enterohemorrágica. A inata, ela não tem essa preocupação, porque ela não gera memória. Então, ela vai seguir sempre aquele protocolo, que é tentar eliminar o mais rápido possível aquele patógeno. Muitas vezes só a nossa imunidade inata funciona, ela consegue eliminar o patógeno, mas quando ela não consegue fazer isso sozinha, ela acaba ativando a imunidade adaptativa. Aí a pergunta, né? Tá, mas se a imunidade adaptativa gera memória, por que já não ativa a imunidade adaptativa direto? O grande problema é que o nosso organismo, ele acaba, ele evoluiu e ele se organizou de uma maneira a poupar energia. Então, a ideia sempre é tentar fazer com que a imunidade inata resolva o processo, e se ela não conseguir, aí sim a gente vai ter uma demanda energética bem maior, mas a gente vai acabar envolvendo a imunidade adaptativa. Dentro da imunidade inata, nós possuímos algumas barreiras, que nós não precisamos ter a presença de um patógeno para essas barreiras estarem funcionando ou serem ativas. Elas estão sempre preparadas para agir contra os patógenos que tentem, né, passar por esse bloqueio para acessar o nosso organismo. Então, aqui também eu trouxe alguns exemplos, tá? Então, a gente tem a barreira mecânica, que ela é constituída principalmente pelo fluxo de líquidos. Então, muco que nós engolimos, né, que aí acaba sendo destruído e degradado no estômago, né, com pH baixo. A saliva, ela tem muitas enzimas, proteases, a lisozima, depois a gente vai ver como exemplo de uma barreira química, que agem, né, ativamente para eliminar patógenos, porque a maioria dos alimentos que nós consumimos, eles estão contaminados, né, a gente tem esporos no ar, bactérias e vírus no ar, então eles podem, né, o tempo que eu demoro para dar uma garfada, o tempo que eu demoro para comer uma barrinha de cereal, é o tempo que muitos esporos caíram no meu alimento. Então, ali na saliva, eu já consigo ou eliminar quimicamente, ou eu transfiro através da saliva para o estômago, e com isso eu vou degradar lá no pH baixo que a gente mantém no estômago. Urina. O jato da urina é extremamente importante. Para quem já teve uma infecção urinária, sabe que um dos primeiros sintomas que se tem quando se está com uma infecção urinária é perder a força, né, do jato da urina, e isso é uma estratégia do patógeno para que ele consiga se manter ali e o jato da urina não elimine ele, né, que é um dos grandes objetivos da urina. Então, a gente tem estratégias, né, também o olho secar numa conjuntivite, a boca secar por conta de alguns vírus, né, para a gente ter menos saliva. Isso tudo é estratégia do patógeno para tentar burlar o sistema dessas barreiras inatas. Tosse, espirro, diarreia e vômito são tentativas desesperadas do sistema imune para tentar eliminar e expulsar o mais rápido possível aquele patógeno do organismo. Claro que, novamente, muitos patógenos usam essas estratégias, como a tosse, o espirro, a diarreia e o vômito, para serem lançados para, né, o ambiente e tentar contaminar pessoas, né? A gente viu muito na pandemia a questão do espirro, né, e da tosse, e a importância da máscara para bloquear esses veículos, né, líquidos que poderiam levar a vírus e contaminar outras pessoas. Então, a barreira mecânica, ela, né, claro que ela não se preocupa com o outro, daí cabe isso a nós, mas a ideia dela é eliminar e tirar o mais rápido possível aquele patógeno do organismo. É uma corrida contra o tempo. Aqui eu não coloquei, mas a gente tem a barreira física, que é a pele, que é uma super barreira, né, uma das principais barreiras que a gente tem, e na pele nós abrigamos barreiras mecânicas, por exemplo, né, a esfoliação da pele, nós abrigamos a barreira química, baixo pH por gordura,
o suor, e também a pele abriga a barreira microbiológica, que são as bactérias, né, vírus, fungos, leveduras que habitam a nossa pele, que geram a espécie de competição e não deixam, então, que outros patógenos, né, outros micro-organismos patogênicos possam entrar pela pele. Então, é uma grande barreira física, tanto é que um dos grandes problemas dos queimados é, né, perder essa barreira física e deixar, né, o organismo mais exposto à presença, né, e contaminação de patógenos. E a microbiota, como eu tinha comentado, né, a barreira microbiológica, ela é extremamente importante porque as próprias bactérias, né, o Staphylococcus aureus é um exemplo, eles liberam toxinas, né, para eliminar bactérias por competição. Então, a presença dos patógenos, dos micro-organismos nos lugares certos, acabam nos protegendo como uma microbiota, né, uma microbiota protetora. O estáfilo, ele é uma bactéria anaeróbia facultativa, então ela, enquanto ela está na superfície da nossa pele, ela tá, né, a bactéria está agindo como uma protetora. O problema do estáfilo é quando ele consegue entrar em camadas mais profundas, que tem menos oxigênio, e aí sim ele começa a ser um problema. A mesma coisa para a Escherichia coli, que se está no nosso intestino é extremamente benéfica, mas se ela, por exemplo, vai para um trato urogenital, aí já começa o problema, porque ela está no local errado. Então, se a bactéria, né, ou qualquer patógeno estiver no local certo, em que nós temos um certo controle sobre ele, ele vai agir como uma excelente microbiota e vai nos trazer benefícios, né, como proteção, liberação de substâncias tóxicas e também pela competição por espaço. Então, essas barreiras, a gente, as nossas barreiras, elas entram em contato diariamente com centenas de patógenos e evitam a entrada desses patógenos, então que esses patógenos tenham acesso ao nosso organismo. Tá? Então, com isso, a gente poupa muita energia, muito desgaste, né, imunológico que se teria por conta de uma resposta contra, né, determinado patógeno. Muito bem. Mas e se essa barreira é quebrada? Então, se nenhuma dessas barreiras físicas, químicas, mecânicas, microbiológicas funcionaram e o patógeno teve acesso ao meu organismo. Bom, aí então a gente entra num segundo processo que envolve células da imunidade inata. Então, primeiro que a gente está falando da imunidade inata, aquela primeira tentativa, né, de organização do sistema imune, e depois, então, a gente vai ver que células entrariam em ação se fosse necessária a presença da imunidade adaptativa. Então, olhando aqui a figurinha, essa figura é do livro do Abbas, ou do Genway, agora não tenho bem certeza, mas é uma figura clássica, né, de como se inicia, então, uma resposta imunidade. Tá? Então, aqui está representando a pele. Nós possuímos células distribuídas em nossos órgãos, tá? Essas células são os macrófagos, e os macrófagos, então, eles vão para o pulmão, como macrófago alveolar, para o fígado, como células de Kupfer, para o cérebro, como micróglia, e assim a gente tem macrófagos espalhados por todos os nossos órgãos. De novo, eu não preciso da presença do patógeno para esses macrófagos se espalharem. Eles são produzidos na medula, como monócitos, eles circulam e eles né, são, então, direcionados, são recrutados para os órgãos para que eles fiquem de sentinela, né, na maior quantidade de órgãos possível. Tá? Então, eles são monócitos na circulação e quando eles entram no tecido e se diferenciam, por exemplo, lá no fígado como células de Kupfer, eles se tornam, então, né, macrófagos especializados para aquele tecido. Bom, então aqui está representando um tecido, né, um espaço intersticial, aqui é um capilar sanguíneo, em que outras células, né, do sistema imune circulam, e eu tenho, então, um momento da quebra de barreira. Então, eu rompi a pele, né, então aquela barreira física foi rompida, e isso dá acesso à sujeira, bactérias e patógenos ao meu organismo, né?
Então, rapidamente, o que acaba acontecendo é que esses macrófagos, que a gente chama de macrófagos residentes, porque eles estão residindo ali naquele tecido, naquele órgão, eles identificam a presença dessas bactérias e eles iniciam um processo, então, de sinalização, tanto, né, para células que estão passando aqui no capilar, como para outras células do sistema imune que estejam aqui no tecido, para que essas células sejam ativadas e percebam que existe, né, houve o rompimento da barreira e que existe, né, substâncias estranhas que precisam ser limpas, que precisam ser retiradas daquele tecido. A forma como o macrófago e as células do sistema imune se comunicam é através das citocinas, tá? Então, as citocinas, existem inúmeras citocinas, né, que vocês vão ver em outras aulas, né, como as interleucinas, os interferons, fatores de necrose tumoral. Cada citocina vai ter vários papéis de ativação, inibição e de conversa entre as células do sistema imune. Bom, essas citocinas que o macrófago que reconheceu os patógenos, né, estão sendo liberadas, elas promovem grandes alterações naquele tecido. Então, ela vai provocar a migração de células que estavam passando aqui no capilar sanguíneo para o tecido, para ajudar o macrófago no combate, né, e para que essas bactérias, esses micro-organismos não escapem e ganhem o nosso organismo. Então, aqui vocês podem ver que está representando que está inchando, né, já se formou um coágulo sanguíneo na tentativa de fechar o mais rápido possível essa barreira, para que outras sujeiras e patógenos não tenham acesso. Isso aqui é muito rápido, né, para quem já machucou uma cutícula, em torno de 20 minutos a meia hora, a gente já tem esse quadro aqui de sinalização que houve uma queda de barreira sendo sinalizado. Então, dentro dessas respostas, o que nós vamos ter, né? Os macrófagos são os principais, são células residentes que vão, então, iniciar esse processo de reconhecimento. Os macrófagos também podem fazer a ativação da imunidade adaptativa, então aquela segunda imunidade, caso a inata não funcione, o macrófago conversa com a imunidade adaptativa. Antes de falar dos neutrófilos, as células dendríticas, elas executam as tarefas muito semelhantes, tá, aos macrófagos. Elas também estão no tecidos como residentes. E os neutrófilos, eles são o que nós chamamos de fagócitos profissionais. O neutrófilo vai ser a célula... os neutrófilos representam 45% das células do sistema imune que circulam, para que você tenha ideia da importância deles. E eles são as células que o macrófago vai chamar. Porque os neutrófilos, como fagócitos profissionais, quando eles entram no tecido, eles ficam até morrer fagocitando. Tá? Eles são bastante associados à formação de pus, porque eles ficam ali fagocitando e não saem daquele tecido até eliminar o patógeno por completamente. Tá? Então, a gente vai ter principalmente essas 3 células, por exemplo, numa resposta em que se tenha muita inflamação, que se tenha muito exudato, formação de pus, vocês podem ter certeza que o neutrófilo está presente ali. E quem começou, né, toda essa conversa, identificação e ativação da resposta foi o macrófago e a dendrítica. Então, esse processo aqui, ele dura mais ou menos 48 horas, tá? Na média das respostas, é o prazo que a imunidade inata tem para resolver o problema. Então, em 48 horas, ela tem que eliminar por completo esses patógenos para poder iniciar a recuperação tecidual e deixar tudo certinho. Qual é o grande problema? Muitas vezes esse fechamento da barreira não segura por muito tempo, ou se é uma criança, vai lá e arranca a casquinha, né, e aí recontamina tudo de novo, então isso pode perpetuar. Ou o número de patógenos é bem maior, né, superior ao número de células, então vai ter que se chamar a imunidade adaptativa para que possa se dar conta, né, e eliminar esses patógenos. Até porque, como eu comentei antes, a imunidade adaptativa vai demorar de 7 a 10 dias para organizar uma resposta para voltar aqui para esse sítio
de infecção. Então, né, não pode passar de 48 horas para poder começar a resolver a situação. Bom, outras células que estão envolvidas na imunidade inata, e aí não necessariamente vão estar presentes ali na entrada de um patógeno, mas a gente tem os mastócitos, que nós falamos bastante nos mastócitos, quando se tem a liberação de uma crise alérgica, tá? Os mastócitos estão bastante presentes, eles são responsáveis por liberar a histamina, né? Então, numa crise alérgica a gente toma o anti-histamínico, mas a histamina, ela é um potente vasodilatador. Então, ela pode ser liberada numa pequena quantidade, numa resposta como a gente estava vendo ali de quebra de barreira, mas normalmente o mastócito vai começar a dar problema quando nós estivermos falando de alergia. Os eosinófilos, eles são responsáveis por liberar grânulos citotóxicos, então eles são bem importantes para patógenos muito grandes para serem fagocitados. Então, uma bactéria, um vírus, eles são menores, uma levedura também. Mas um euminto, por exemplo, né, uma tênia ali com 1 centímetro, né, 2 centímetros, um patógeno consideravelmente maior que uma bactéria e um vírus, não vai adiantar tentar fazer o processo de fagocitose. Então, com isso, os eosinófilos são as células adequadas, porque liberam grânulos citotóxicos que acabam rompendo a parede celular desses patógenos maiores. Então, os eosinófilos são super importantes e eles vão aparecer também nas alergias. E as células natural killer, ou NK, elas são células que fazem aquela parte de vigilância imunológica. Então, as células NKs, elas estão circulando o tempo inteiro no nosso organismo, entrando nos órgãos, indo para a nossa circulação, em busca de células que tenham sofrido alguma alteração e podem se tornar, né, malignizadas e desencadear algum tipo de câncer, ou por células infectadas por vírus. Essas células, elas têm esse nome de natural killer porque elas estão sempre ativadas e prontas para eliminar alguma célula, né, que apresente alguma alteração, ou por mutação, ou por infecção viral. O que o nosso sistema acaba fazendo para que elas não destruam todas as nossas células as nossas células saudáveis, elas conseguem enviar sinais para a NK, dizendo que elas estão saudáveis, e com isso a NK não elimina. Essa célula NK, ela é muito impactada, e a ação dela é bastante impactada mesmo pelo cortisol. Então, altos níveis de cortisol atrapalham muito as células NK e inibem a ação delas. Então, isso é um dos grandes fatores que a gente tem que ter bastante cuidado, porque o cortisol vem do estresse, né? Então, altos níveis de estresse geram altos níveis de cortisol, e com isso as células NKs, elas sofrem e não conseguem realizar suas funções de uma maneira adequada. E aí, se a imunidade inata não dá conta naquelas 48 horas, as células da imunidade adaptativa são acionadas, tá? Então, aqui eu trouxe as 3 células, né, para vocês verem, as células que geram memória e que fazem uma resposta bem mais complexa, são só 3, né, enquanto a gente tem várias células da imunidade inata. Então, o linfócito T auxiliar, que é também conhecido como linfócito T CD4, ele faz a mediação da resposta imune adaptativa. Então, o linfócito T auxiliar, e não sei se vocês já ouviram falar, mas ele pode ter o padrão TH1, TH2, TH17, ele vai definir qual é a resposta mais adequada para aquele tipo de patógeno. Então, o linfócito T auxiliar, ele consegue entender, conversando com o macrófago, né, através de sinais, com macrófago dendrítica, se é um vírus, se é uma bactéria, se é um fungo, uma levedura, ou se é um euminto, e ele toma a decisão através de diferenciação e organiza toda a resposta imunodaptativa e também impacta na resposta imuninata. Então, a inata vem, informa qual é o tipo de patógeno, o linfócito T auxiliar entende essa resposta, entende qual é o tipo de resposta adequada e devolve essa informação tanto para a adaptativa quanto para a imunidade inata, e com isso a gente tem uma resposta bem organizada. Os linfócitos T citotóxicos, eles são responsáveis, assim como as NKs,
Os linfócitos T citotóxicos, eles liberam grânulos citotóxicos, né? Eu não comentei ali da NK, mas ela também libera grânulos citotóxicos que provocam apoptose na célula que eles identificam como malignizada ou como infectada por vírus. A diferença das duas, a NK, ela não identifica qual é o tipo de patógeno que está ali ou qual foi o tipo de mutação, mas os linfócitos citotóxicos, por gerarem memória, eles conseguem entender que tipo de estrutura está ali, porque eles reconhecem estruturas bem pequenas e geram, então, memória para aquela estrutura específica que está provocando a mutação, ou a proteína que foi gerada através da mutação, ou qual é o tipo de vírus. E os linfócitos B, eles secretam anticorpos, que todo mundo quer saber sobre os anticorpos, e são as células B que liberam, então, IgA, IgE, IgG, IgM ou IgD. A IgD não se encontra ela praticamente nada de produção solúvel, mas IgA, IgM, IgE e IgG a gente encontra na nossa circulação. Quem diz qual é o anticorpo que a célula B tem que produzir é o linfócito T auxiliar. Então, eles se conversam, e por isso ali que a gente tem numa resposta primária, a primeira vez que a gente vê um patógeno, que a gente é infectado por esse patógeno, demora esses 7 a 10 dias, porque a imunidade adaptativa tem que ter certeza que ela não está respondendo contra o que é próprio, e ela precisa também tomar a decisão de qual tipo de resposta é a mais adequada. E aí a gente tem também o que a gente chama de fases da resposta imune adaptativa, então, que é o que demora ali mais ou menos esses 10 dias. Claro que, à medida que nós vamos sendo expostos ao mesmo patógeno, esse tempo vai reduzindo, até chegar a um ponto que, por exemplo, vacina do sarampo. A gente não imagina a quantidade de vezes que nós entramos em contato com o vírus do sarampo, da rubéola, da catapora, da cachumba. Mas, porque o nosso nível de imunização, ele está tão bom, a gente tem os anticorpos tão bem preparados por conta, das imunizações, ou da própria infecção natural, que em um dia, o sistema imune identifica, os anticorpos ligam nesses vírus, neutralizam esses vírus e a gente excreta. Então, a gente não chega nem a ter os sintomas da doença, porque foi muito rápido. Mas isso foi um processo, de várias doses de vacina, um processo gradual que estreitou esse tempo de resposta imune. Então, mais ou menos, resumidamente, a resposta imune ela vai ter uma fase de ativação, que aqui, é o macrófago apresentando os pedaços daquele patógeno que ele está vendo lá no sítio de infecção para o linfócito T. O linfócito T conversa com o linfócito B, eles fazem um processo que a gente chama de expansão clonal, que são muitos clones daquela célula T e B que reconheceram esse patógeno que nos infectou. Esse momento aqui, ele é bem importante e algumas vezes a gente consegue identificar ele, que é quando os nossos linfonodos incham. Então, os linfonodos, eles incham porque são várias células expandindo clonalmente, e claro que o linfonodo, ele tem um espaço restrito, então um monte de célula acaba comprimindo ele e dói. E aí a gente tem, vai seguindo, então a gente vai subindo aqui a quantidade de células e a célula B, começa a secretar esses anticorpos e a gente segue para uma fase que a gente chama de fase efetora, que é a fase onde os anticorpos, os linfócitos B, linfócitos T vão migrar para o sítio de infecção, onde o patógeno está, e começam a agir. Depois dessa fase, a gente tem um declínio, da resposta imune. Então, por exemplo, se é uma célula infectada por vírus, o linfócito T citotóxico vai eliminar essa célula por apoptose. E a gente tem, então, a morte dessas células infectadas, mas também a gente vai ter uma grande morte desses linfócitos T e B que expandiram clonalmente. Eu não fico com muitas células no meu organismo. O que a gente fica é com uma parte como células de memória. Vocês estão vendo que o macrófago não está aqui, porque ele é da imunidade inata, mas a gente tem linfócitos T auxiliares, linfócitos B e linfócitos T citotóxicos, se a resposta envolveu vírus ou uma célula malignizada. Essa resposta de memória, essas células aqui, elas entram em repouso,
elas ficam, né, paradas em G0, normalmente dentro dos linfonodos, esperando um próximo contato. Então, se houver uma nova infecção, esse pico aqui de resposta, ele já vai ser mais curto, mais rápido, e a homeostasia vai ser alcançada mais rápida também. Então, à medida que a gente vai sendo imunizado e gerando essa memória, cada vez o patógeno tem menos tempo no nosso organismo e pode nos provocar menos, né, lesão, problemas, disfunção de um determinado órgão, né? Por exemplo, uma hepatite, né, quanto menos tempo, menos lesão a gente tem no fígado, porque menos morte celular que se vai sofrer, né? E a imunidade adaptativa, ela está muito relacionada com as vacinas, né? Então, aqui está uma exemplificação, né, da titulação do anticorpo, então, quanto de anticorpo a gente tem, de acordo com a dose da vacina, né? Então, na primeira dose da vacina, que está representada aqui no primeiro antígeno, no primeiro contato com o antígeno, se tem um pico de anticorpos, né, e o indivíduo já tem uma certa quantidade de anticorpo. Mas se eu faço um reforço e uma segunda dose, vocês veem que é bem mais rápida essa subida e eu tenho muito mais anticorpo na minha circulação. Quanto mais anticorpo, mais rápido eles encontram os vírus, né, as bactérias, o que for, e mais rápido eles conseguem neutralizar. A vacina, ela veio de um teste, né, de 1800 e alguma coisa, agora eu não vou lembrar a data, em que o Jenner, ele observou, né, que a varíola bovina, né, as pústulas, se ele recolhesse as pústulas do Uber, da vaca, ele conseguia isolar essas pústulas e ele injetava nas pessoas, né? Na verdade, ele injetava nos filhos dele, e ele observou que os filhos dele, ao entrarem em contato com as vacas, não contraíam a varíola. Então, a vacina, a origem da vacina vem de vacínia, né, que significa vaca. Então, foi assim, né, que começou todo o processo de vacinas, que hoje, né, ainda mais com a questão da Covid, se evoluiu demais, né, e por isso que é tão importante, porque a vacina, ela consegue simular, né, o contato natural com o patógeno, só que, claro, com uma carga menor de patógeno, né, um poder de infecção bem menor, e com isso gerar todo esse processo de proteção. Então, assim, essa era a ideia, né, de passar como que funciona, né, os tipos de resposta entre inata e adaptativa. Eu recomendo alguns textos, né, esse Inacreditável Sistema Imune, ele foi traduzido, ele é muito bonito, ele é cheio de desenhos, é uma leitura, assim, não é muito aprofundada, mas dá uma boa ideia de como funciona o sistema imune. O sistema imunitário parte 1, ele tem o parte 1, 2 e 3 disponível em qualquer site de busca. E o ABAS, que é um dos livros, né, que até utilizei algumas imagens aqui, que eu considero como um livro-texto bem importante. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa rápida introdução ao sistema imune. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, a gente responde para vocês. E, né, espero que continuem aí com o encantamento da Imuno, porque é muito legal. Qualquer coisa, é só chamar. Um abração para vocês.